Júlio 3, lendo a história de Deus. Amós 6-9. Amós 6. A destruição de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, os quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Dali, prossigam até a grande Amate e, em seguida, desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado da violência. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam nos seus divãs. Comem os melhores cordeiros e os bezerros mais gordos. Cantarolam ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, estarão entre os primeiros a ir para o exílio e cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Condenação do orgulho de Israel. O soberano Senhor jurou por si mesmo, assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados em sua casa, também eles morrerão. E, se um parente que tiver de queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for, não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó povo de Israel, e dará ao oprimido desde Lebo-Amate até o vale da Arabá. Amós 7. As 3 visões de Amós. Foi isto que o soberano Senhor mostrou-me. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, ó soberano Senhor, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu e declarou, isto não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que estava chamando o fogo para o julgamento. Esse fogo secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu. Isso também não acontecerá, declarou o soberano Senhor. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os santuários locais de Isaque serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois, Amazias disse a Amós, vá embora, vidente, fuja imediatamente para a terra de Judá. Vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias,
Eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz a você: A sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão luteadas, e você mesmo morrerá em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O soberano Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, nada mais o pouparei. Naquele dia, declara o soberano Senhor, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a festa da lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: Jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda essa terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês se vistam com pano de saco e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e os que dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, ou tão certo como vive o caminho de Berzeba, cairão, para nunca mais se levantar. Amós 9. Israel será destruído. Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem. Nenhum deles fugirá. Ninguém escapará. Ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal, não o bem. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra, e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor,
Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma perneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Declara o Senhor que realizará estas coisas. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.